E aí, gente, tudo certo? Então, vamos para mais uma aula que vai ser de resoluções aqui de problemas, tá? Então, olha só, aqui eu dividi minha tela em duas, só para vocês ficarem cientes, tá? Ó, tá dividido aqui em duas. Esse lado de cá vai ser o local onde que eu vou colocar os códigos, tá? Deixa eu deixar aqui bem organizadozinho, ó. Vai ser onde que eu vou escrever os códigos, tá? E desse lado de cá vai ser onde que eu vou executar os códigos. Além de executar os códigos aqui, eu também vou ver as questões por aqui. Tranquilo? Olha só. Show de bola, né? Maravilha. Perfeito. Olha só, eu vou apagar tudo isso aqui que eu já coloquei e vamos lá para a primeira pergunta, a primeira questão. Deixa eu passar aqui para o outro lado. Ó, vou para a primeira questão, Q1, tá? Ó, essa questão diz o seguinte, ó. Uma escola, deixa eu dar um zoom, pronto. Ó, uma escola calcula a média final de um aluno utilizando pesos diferentes para cada prova, tá? Prova um, peso 2. Prova 2, peso 3. Prova 3, peso 5. Devemos criar um algoritmo que armazene as três notas em variáveis, calcule a média ponderada, tá? Exiba o resultado com uma mensagem explicativa e temos aqui um exemplo da saída final. A média do aluno é 8,4. Olha só, gente, eu vou anotar isso aqui também na tela para que vocês não percam nenhum detalhe do que eu vou estar fazendo, ó. Prestem bem atenção, não percam nenhum detalhe. Beleza? Aqui em cima, ó. A gente vamos trabalhar aqui, ó, com o que a gente chamamos de média ponderada. Beleza? Média ponderada. É necessário para resolver essa questão ter um conhecimentozinho sobre estatística. Estatística assim, né? Estatística de ensino médio, tá? Média ponderada, média, tá? E o que é uma média ponderada? A gente sabe que para calcular a média ponderada entre valores, nós atribuímos a esses valores pesos, tá? Multiplicamos cada valor pelo seu respectivo peso e, por fim, dividimos o valor final da soma. O valor final da soma, por exemplo, ó, valor um vai ser multiplicado pelo peso um. Aí mais, tá? Valor 2 vai ser multiplicado pelo peso 2 e etc. Tá? A gente faz essa soma de cada um deles, tá? Até que no final o resultado, olha só, resultado, o que que a gente faz com esse resultado? A gente divide, olha que beleza, divide pelo total, beleza? Pelo total de pesos. Isso aqui não é a quantidade de pesos, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um, dois, três pesos, tá? Não. É pelo total da soma desses pesos. Que aqui eu tenho quanto? 5 mais 5, que é igual a 10. No final, eu divido tudo por 10. Tranquilo? Vamos pôr a mão na massa. Olha só como é que fica isso daqui para nós, ó. Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisamos armazenar esses valores, não é isso? Ó, eu tenho que ter os valores da prova um, prova 2 e prova 3, não é isso? Então vou armazenar dentro de variáveis. Vou chamar elas de
Opa, ok. Olha só, vou chamar de P1 vai ser igual a... Eu vou colocar um valor genérico, como 5. P2 vai ser 3. E P4 e P3 vai ser igual a 5. Por exemplo, só... Isso é só um exemplo, tá? Então, isso aqui, ó, eu vou chamar todos eles, eu vou colocar até um comentário aqui, de provas, tá? Isso aqui são as minhas provas e eu armazenei o valor delas dentro dessas variáveis. Como a gente não viu ainda a entrada de dados, a gente vamos ver a partir da próxima aula, tá? Depois dessa bateria de exercícios, vamos colocar o valor diretamente neles, tá? Então, olha só, armazene as notas em variáveis. Primeira parte, feito. Segunda parte, calcule a média ponderada. Como é que a gente vamos calcular a média ponderada? Olha só, a prova um tem o peso 1. Beleza? O peso 1 é quanto? Dá uma olhadinha para cá. Quanto é que é o peso 1? É 2. Peso 1 é igual a 2. E o peso 2 é quanto? É 3, né? Peso 2 é 3. E o peso 4 é quanto? É 5, né? A gente sabe aqui, ó, que prova 1 tem o peso 2, prova 2 tem o peso 3 e prova 3 tem o peso 4. Tranquilo? Bem fácil, né? E por fim, a gente temos que calcular a média ponderada. Olha como é que funciona essa média ponderada. Ó, eu vou chamar uma variável aqui de média underline P para dizer que é ponderada. Vai ser igual a, olha que beleza, P1, que é a prova 1, multiplicado por peso 1, tranquilo? Mais P2 multiplicado pelo peso 2, mais P3 multiplicado pelo peso 3. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos lembrar de uma coisinha que a gente faz na matemática, quando a gente estamos lidando com expressões numéricas? Olha só, na matemática, expressões numéricas funcionam da seguinte forma. A gente geralmente tem uma expressão que é formada por chaves, colchetes e parênteses, não é isso? Uma expressão numérica. Isso aqui a gente chama de expressão numérica. Beleza? E numa expressão numérica, a gente tem o quê? Temos a chamada ordem de precedência. Tranquilo? Ordem de precedência, tá? Aqui em Python, nós não usamos chaves e colchetes para esse fim, tá? Para esse fim de separar expressões numéricas, de criar expressões numéricas de um modo geral. O que que a gente utiliza? A gente utilizamos os parênteses, tá? Então, não há problema de você ver, por exemplo, aqui eu inicio um parênteses, aqui eu abro o outro, fecho aqui, tenho umas coisinhas aqui e depois fecho aqui. Isso não tem problema de acontecer. Mas sendo que o que eu abro, eu tenho que fechar. Abrir, eu tenho que fechar para não ter problema aqui em Python. Tá bom? Então, olha só o que é que eu posso fazer. A gente sabe que a forma que está aqui está correta. Tranquilo? Tá tudo corretinho aqui. Entretanto, há um probleminha se Python dê uma bilola nele. Por exemplo, eu sei que Python não vai dar a bilola, porque ele vai olhar a ordem de precedência. Vai multiplicar primeiro, lembra? Ensino fundamental, isso aqui, tá, gente? Ensino fundamental. Multiplica primeiro, depois eu somo tudo, tá? Isso aqui é o que Python vai fazer. Python aprendeu isso no ensino fundamental. Tranquilo? E isso daqui, ó, vai gerar um resultado. Tudo isso aqui gera um resultado. Então, esse resultado aqui, ó, eu posso colocar ele dentro de parênteses. Esse aqui vai ser um resultado. E o que é que eu tenho que fazer com esse resultado para poder dar certo aqui o que eu quero? Ou seja, fazer a média ponderada. Eu tenho que dividir esse resultado por quem? Pela soma dos pesos. Tranquilo? Pela soma dos pesos. Então, olha como é que a gente faz isso para poder obter essa soma dos pesos.
Eu poderia colocar aqui diretamente o valor 10, né? Mas eu não faço isso porque isso é coisa para muito iniciante, tá, gente? Então aqui, ó, a gente pode fechar tudo isso aqui com parênteses, tá? E por fim, a gente divide isso aqui, ó, por essa soma. Peso 1 mais peso... Gente, eu coloquei peso 4 aqui. Eu vou colocar 3, tá? Para ficar correto agora. Peso 1 mais peso 2 mais peso 3. Tranquilo? Olha que beleza. Agora eu tenho essas multiplicações aqui, mais essas somas, e que está dividido pela soma dos pesos. Ou seja, aqui eu tenho realmente a média ponderada. Tranquilo? E por fim, eu tenho que exibir o resultado com uma mensagem explicativa. Por exemplo, a média final do aluno é 8,4. Olha o que, que a gente precisa fazer com isso aqui, ó. A gente lança um velho print. Dentro dele eu vou colocar a média final do aluno é 2 pontos aqui, tá? E eu coloco somente uma vírgula e média. Olha que beleza. Média P. Lembra da aula passada, hein? A gente falou sobre esse print aqui, tá bom? Eu só vou salvar e vou executar aqui desse outro lado. Olha que beleza. Vamos ver se deu certo. Resposta: a média final do aluno é 4,4. Tranquilo? Show de bola, né? A forma que a gente fez isso aqui. E se eu calculasse isso aqui na mão? Quanto é que daria? Daria quanto? Vamos testar aqui. Olha só. Vamos testar para ver se está correto, né? As contas a gente sempre tem que testar para verificar se o Python executou corretamente. Então, olha só. Para eu fazer essa média ponderada, ó, média ponderada, eu tenho que fazer o quê? Cada peso desse aqui eu multiplico pelo seu respectivo, cada prova dessa eu multiplico pelo respectivo peso, não é isso? Olha que beleza. Então, eu vou ter 5 vezes 2, 10, mais 3 vezes 3, 9, mais 5 vezes 5, 25. Esses dois aqui já vai dar 35. 35 mais 9, isso daqui vai dar quanto? 44. Não é isso? 44 esse resultado. E 44 dividido pela soma dos pesos, a soma dos pesos é quanto? É igual a 10, né? 44 dividido por 10, a gente sabe na matemática que se eu tenho um número e eu estou dividindo por 10, por 100 ou por tanto faz a quantidade de zeros, eu pego a vírgula que está aqui no final e desloco para a esquerda a quantidade de zeros que eu tenho, tá? Como eu só tenho um zero, a resposta é quanto? 4,4. Tá igual aqui? 4,4? Sim. Então, temos o resultado correto. Beleza? Bem tranquilo, né? Isso aqui é para não zerar mesmo a prova, se fosse fazer uma prova, tá? Tranquilo, né? Então, olha só. Eu vou agora apagar tudo aqui, tá? Vocês depois podem tentar fazer. E vamos passar para uma outra questão. Essa questão 2. Vamos ver o que temos para nós aqui. Olha só, um funcionário trabalhou durante um projeto por 5 dias, 7 horas e 42 minutos. Crie um algoritmo que calcule quantos minutos foram trabalhados ao todo. Requisitos: utilize as variáveis para armazenar os valores, é, faça todos os cálculos usando operadores matemáticos e mostre o resultado final na tela. Exemplo: tempo total trabalhado, 7.662 minutos. Chama. Vamos fazer aqui, ó. Olha só, ele quer que eu utilize variáveis para guardar, é, para guardar os valores, né? Isso para armazenar os valores. Então, aqui eu vou colocar dias igual. Eu vou colocar a mesma coisa dele, tá? Dias 5, horas vai ser igual a 7 e 40 e minutos, eu vou chamar de minutos mesmo, vai ser igual a quanto? 42, né? Vamos lá. Já utilizei as variáveis para poder armazenar os valores. Agora faça todos os cálculos utilizando operadores matemáticos. Olha, deixa eu até anotar aqui para vocês não se perder, como eu sempre gosto de fazer, ó.
Olha que beleza. Ó que maravilha. Vamos lembrar que em um dia eu tenho 24 horas, não é isso? Chama? Em uma hora eu tenho quanto? 60 minutos. Beleza? Eu não preciso converter minutos aqui, até porque ele quer o resultado em minutos, tá? Então, vê só. Para eu transformar dia em hora, eu multiplico por 24, não é isso? Então, se eu tenho 5 dias, eu multiplico por 24 para descobrir quantas horas eu tenho em 5 dias, tá? Então, 24 vezes 5 vai dar quanto? Eu tenho 120 horas em 5 dias. Beleza? Tranquilo, né? E se eu quiser saber quantos minutos eu tenho em 120 horas? Eu não vou fazer essa conta, né? Que eu não sou besta. Mas 120 horas eu tenho que multiplicar isso aqui por 60. Eu vou fazer. Olha só. Multiplico. Como é que a gente multiplica? Zero vezes zero vai dar zero. Zero vezes 2 vai dar zero. Zero vezes um vai dar zero. 6 vezes zero vai dar zero. 6 vezes 2 vai dar 12. 2 vai um. E 6 vezes um vai dar 6. Com um vai dar quem? 7. Então isso aqui vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 7.200. Ou seja, 7.200 minutos. Tranquilo? Bem de boa, né? 7.200 minutos. Tranquilo? É isso então. Então, olha só, pessoal. Eu tenho que verificar aqui como eu posso fazer isso aqui em Python, que é muito mais simples, né? Que a gente não precisa se preocupar fazendo contas, o Python faz isso para nós. Então, vamos pegar aqui resultado e eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Eu vou pegar a variável dias, tá? Vou multiplicar por quanto para ter horas? Eu multiplico por 24, né? Não é por 24 que eu multiplico para ter horas. E eu vou multiplicar ela também, gente, por 60 para eu ter minutos. Beleza? Aqui eu tenho é, a quantidade de minutos que eu deveria ter em um dia, tá? Em 5 dias, no caso. Então eu passo isso para dentro de parênteses, tá? Por quê? Porque eu estou isolando esse resultado aqui, tranquilo? E vou somar isso daqui com horas. Se eu quero para minutos, eu multiplico horas para 24? Não, porque seria passar para dias, né? Então, eu quero aqui multiplicar horas por quanto? Por 60 para me ter os minutos. Beleza? E por fim, eu somo 42. Não, não somo 42, tá? Eu somo minutos, que é a minha variável que tem 42 dentro dela. Tranquilo? Vamos dar um print para ver o resultado disso aqui? Fazer da mesma forma que ele está pedindo aqui, tá? Tempo total trabalhado, ó. Tempo total trabalhado, dois pontos e vírgula. Vou colocar resultado, tá? Vírgula, minutos. Vamos ver esse resultado aqui para ver se está certo. Ó, que maravilha. Python 3, resposta. Tempo total trabalhado é quanto? 7.662. Tá igual ao de cima? Tá. Então a resposta está correta. Tranquilo? Bem facinho, né? Chama então. Vamos ver aqui a próxima questão e última, que eu vou deixar uma para vocês fazerem em casa. Então, olha só. Um vendedor possui salário base de 2.500, comissão de 12% sobre vendas, total vendido 18.500. Após calcular o salário bruto, deve ser aplicado um desconto de 8%. Crie um algoritmo que armazene os valores em variáveis, calcule a comissão, calcule o salário bruto, calcule o salário líquido, exiba todos os valores. Exemplo de saída: comissão 2.200, salário bruto 4.720 e salário líquido 4.342,40. Beleza? Chama, então. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Como a gente já somos. Peraí.
como a gente já somos acostumados, vamos lá, vamos armazenar os valores em variáveis. Então, eu vou botar salário, a minha variável. Salário base é 2.500, que já está nos falando ali. Comissão, eu vou chamar só de come, tá? Comissão é de 12%. Quanto é que é 12%? É 0,12, né? 0,12 é 12%. Matemática básica. E total vendido vai ser igual a 18.500. Então, eu vou botar aqui total V é igual a 18.500. Na verdade, eu vou botar 18.500, tá? Porque 18.500 é 18.5 aqui em Python. Beleza? Então, olha só, armazenei os valores em variáveis, quero calcular a comissão. Vamos lá. Vou chamar aqui a variável de comissão, eu vou chamar de comissão completo, comissão, igual a. Eu tenho uma ideia melhor. Ao invés de colocar essa variável aqui chamada de come, eu vou colocar ela de taxa, tá? Taxa, vírgula, come. Beleza? E comissão vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao total vendido, total V, multiplicado pela comissão, tá? Pela taxa come. Gente, por que isso? Por que isso? Vamos pensar matematicamente? Vamos, esse vídeo tá ficando meio longo, mas não tem problema não, que é resolução de questões para a gente aprender mais o Python, ó. Por que que eu tô multiplicando aqui? Isso é matemática básica. Vejam só. Para a gente poder saber 12% de um valor, digamos que esse valor aqui seja igual a 100, o que que a gente faz na matemática? A gente traduz isso aqui para um número. O que é 12%? É 12 sobre 100. Quanto que é 12 sobre 100? É 0,12. E a gente traduz esse dia aqui como uma multiplicação. Então, 0,12 multiplicado por 100, que é o valor, vai ser quanto? 12. Beleza? Então, por isso que eu estou multiplicando ali diretamente pela taxa que já está em decimal. Tranquilo? Então, olha só o que que acontece. Quando eu faço isso, eu vou ter a taxa o valor da comissão, tá? Salário bruto, eu vou botar aqui bruto, vai ser igual. Como é que a gente calcula o salário bruto? Olha só, vai ser o salário base mais as comissões, não é isso? Salário bruto vai ser base, vamos botar aqui salário mais comissões. Comissão, que é a variável que está armazenando o valor da comissão. Beleza? Próxima coisa. E o salário líquido? Como é que a gente faz aqui para o salário líquido? Opa, pronto, voltou. E o salário líquido? Eu vou chamar só de líquido, tá? Vai ser quanto? Aplicado um desconto de 8% para a gente ter o salário líquido. Então a gente pega o valor bruto e multiplica por quanto para ter o desconto? Bom, matemática básica de novo. Vamos voltar aqui, olha para minha tela. Olha bem para minha tela e vamos fazer essas continhas bem legal. Se eu tenho um salário e eu quero saber, ó, ele é o bruto, tá? Bruto é o total que você recebe. E eu quero deduzir um desconto, o que é que eu faço com esse salário? Eu verifico quanto é que é o desconto, tá? O desconto, se for de 8%, é zero. Epa, não, aqui é 80, peraí. 0,08, 8%. Tranquilo? Eu pego esse valor aqui e subtraio ele de um total 1. O que que significa isso? Quer dizer que se 100% é o meu salário, eu subtraio de 100% 8%. Que está aqui não é o desconto? Ou seja, de 100% eu vou ter o desconto, tá? O resultado disso aqui é quanto? 92, né? Então esses 92% é o que eu vou receber. Então isso daí é o salário líquido. Tranquilo? Então olha o que é que eu faço. Eu pego esse meu
salário líquido. Olha só. Eu pego o bruto e multiplico ele por quanto? Multiplico ele por 0,08, que é o quê? Esse 0,08 é o meu desconto. E por fim, eu vou colocar aqui os prints de saída, tá? Olha só, vou colocar 3 prints. Aqui eu vou colocar comissão, 2 pontos, vírgula. Opa, deixa eu colocar aqui o R cifrão para ficar igualzinho, vírgula. E aqui eu vou colocar a comissão, que é a minha variável. Tudo minúsculo. Comissão. Embaixo, o que é que eu coloco? Salário bruto, 2 pontos, R cifrão, opa, R cifrão, vírgula, vírgula o quê? Bruto. E embaixo, o que é que eu coloco? Salário, salário líquido, líquido, 2 pontos, R cifrão. Quanto que é o salário líquido dele? Líquido. Tranquilo? Vamos ver o resultado disso aqui para ver se está correto. Python 3, resposta. E olha que beleza. Só deu um problema aqui. Fora isso, está tudo correto, tá? Aqui na parte do salário líquido, que eu fiz uma bobagem, que eu, ao invés de multiplicar por 0,92, eu multipliquei por 0,08, que no caso é a taxa, tá? Os 8%. Então, o que é que eu faço aqui? 0,92 e agora eu tenho uma resposta correta, diferente do que estava antes. Olha que beleza? A nossa resposta aqui. Gente, depois quando a gente for falar de f-strings, eu vou mostrar para vocês como é que a gente retira esse meio mundo de zero aqui, tá? Para deixar igualzinho esse aqui. Mas fora isso, vejam os resultados. 220, tá exato aqui? Tá exato. 4.720, tá exato aqui. E 4.342,4, 4.342,4. Esse zero aqui não, a gente não lê ele. Tranquilo? Olha só, gente. Eu vou limpar agora aqui a minha tela, tá? Beleza? E vou deixar essa questãozinha aí para vocês fazerem. Tranquilo? Olha aí, ó. Façam essa questão, tá? E manda aqui nos comentários. Tranquilo? Então, eu vejo vocês na próxima aula. E na próxima aula a gente vai começar mais um conteúdozinho que vai ser bem mais denso, tá? Espero que vocês estejam gostando. Até mais. Tchau, tchau.